Olá pessoal, aqui é o Rodrigo do time de Economia da SMI Consultoria. Vou falar com vocês um pouco sobre o nosso cenário econômico atual. Na semana passada houve mais um corte na nossa taxa básica de juros, o Copom reduziu ela então de 3% para 2,25% ao ano. Além disso, houve também a divulgação de diversos indicadores de atividade relativos a abril, que já mostraram como foi o andamento da economia no primeiro mês completo de distanciamento social. Olhando para o nosso cenário internacional, na semana passada nós tivemos a notícia de que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, ia fazer uma mudança no seu programa de compra de títulos. Então, até então, eles compravam apenas ETFs, né, alguns fundos de títulos negociados em bolsa. Eles não podiam comprar títulos individuais de empresas. Então, com essa mudança agora, eles vão passar a poder comprar esses títulos individuais. O objetivo é trazer um pouco mais de liquidez ao mercado e dando aí um suporte ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Também na semana passada houve um aumento das tensões lá na Ásia. Na Coreia do Sul e a Coreia do Norte tiveram aí um certo atrito. A Coreia do Norte explodiu uma base diplomática que eles tinham com a Coreia do Sul, incitando então aí um certo conflito, enquanto a China e a Índia tiveram um conflito ali na sua fronteira. Isso acabou trazendo um certo receio de instabilidade política na região, o que atrapalharia essa retomada pós-pandemia, por consequência atrapalhando também o nosso crescimento global, essa retomada global após coronavírus. Além disso, estão tendo alguns indícios de uma segunda onda na capital chinesa, Pequim. Por isso, o governo teve que isolar diversos bairros da região, eles já isolaram praticamente a cidade inteira, para tentar prevenir dessa segunda onda. Segunda onda que, caso realmente ocorra e caso seja observada em outros lugares ao redor do mundo, pode significar mais um atraso para nossas economias e mais aí um período extenso, talvez até o final do ano, passando talvez até para 2021, desse distanciamento social e de atividade fraca e economia andando para trás, ou no mínimo estagnada. No cenário nacional, pouco tempo depois do anúncio de Mansueto Almeida de que ele deixaria o cargo de secretário do Tesouro Nacional lá em agosto, já foi escolhido um sucessor para ele. O Paulo Guedes então trouxe para o cargo Bruno Funchal, ele é o diretor de programas do Ministério, e vai assumir o cargo lá em 31 de julho. Esse nome é um nome relativamente bom para o mercado sente uma certa confiança nele, principalmente pelo trabalho que ele fez em Espírito Santo, em que ele ajeitou bastante as contas públicas no período em que ele esteve lá. Além disso, ele ainda segue a mentalidade do governo dessa agenda de reformas e de ajustes fiscais, então isso acabou trazendo um certo alívio em relação à saída de Mansueto. Também na semana passada, o Ministério da Economia anunciou que está preparando um projeto para estabelecer uma nova âncora fiscal aqui para o país. Uma âncora fiscal seria um conjunto de regras e de ações que permitem que as contas públicas cheguem a uma trajetória sustentável lá no futuro. A principal que a gente tem hoje em dia é a meta do déficit primário. Então, eles estão tentando estabelecer uma segunda âncora fiscal para dar uma segurança maior em relação às nossas contas públicas. Isso serviria tanto como uma sinalização para os investidores de que o governo segue empenhado com essa agenda de ajuste fiscal, como também estabelece uma forma de reduzir a dívida bruta a partir já do ano que vem. Então, essa nova âncora fiscal seria relacionada à dívida em si, ao endividamento do Brasil. Então, eles vão estabelecer provavelmente uma meta de um teto de endividamento, ou talvez uma banda em que se possa se operar em relação ao endividamento. Mas o importante é que isso vai trazer mais segurança em relação ao nosso cenário fiscal. Em relação aos indicadores que saíram na semana passada, o primeiro a sair foram as vendas do varejo. Na semana anterior já tinham saído os dados de produção industrial, que apontaram para uma queda bem acentuada no mês de abril. Para as vendas do varejo, a situação não foi diferente. Elas caíram 16,8% no mês, frente ao mês anterior. Essa queda foi uma queda maior do que a esperada pelo mercado. O mercado esperava uma queda de 12,1%, então realmente foi um resultado bem pior. Na comparação com abril de 2019, a queda também foi de 16,8%. Então realmente a nossa atividade sofreu muito com a pandemia ali no mês de abril. Isso também é evidenciado pelo dado que saiu do setor de serviços,
O volume de serviços registrou queda de 11,7%, frente ao mês anterior, também no mês de abril. Esse resultado já foi um pouco mais em linha com as expectativas do mercado, eles já estavam prevendo mais ou menos que seria essa queda que teria. E na comparação com abril de 2019, a queda foi de 17,2%. Com isso, então, a gente tem que a nossa atividade econômica sofreu bastante em todos os setores durante o mês de abril. Lembrando que o mês de abril foi o primeiro que, em sua totalidade, nós tivemos no período de distanciamento social. Então, realmente, a atividade dele já ia cair de maneira mais acentuada do que nos meses anteriores. Tanto que o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, apresentou uma queda de 9,73% no mês de abril. Essa queda foi um pouco menor até do que a queda que era prevista pelo mercado, de 10,2%, mas ainda assim ela mostra o baque que sofreu a nossa economia devido à pandemia atual. Nos meses subsequentes é esperado que a atividade continue bem fraca, pelo menos até que se haja uma reabertura mais forte das economias. A gente já está vendo alguns estados reabrirem, algumas cidades reabrirem seu comércio e reabrirem sua economia, mas ainda não, como a gente ainda está numa trajetória ascendente de número de casos e número de mortes, é possível que isso acabe sofrendo também um retrocesso, caso a gente veja que está aumentando muito mais esses números. Então é possível que haja novo fechamento da atividade, o que significa que a gente continuaria aí com uma atividade econômica bem fraca nos próximos meses. Em relação ao IBCBR, na comparação anual, ou seja, com o mês de abril de 2019, a queda desse mês foi de 15,09%, o que indica então que realmente a nossa atividade retraiu de uma maneira muito acentuada já no mês de abril. Maio é bem provável que haja novas quedas, porém elas não vão ser nessa magnitude que a gente viu nesse mês. Sobre a reunião do Copom na semana passada, que foi o principal assunto aí da nossa semana, eles então decidiram reduzir em 0,75 ponto percentual a taxa Selic, nossa taxa básica de juros, passaram ela para 2,25%, um corte que já era amplamente esperado pelo mercado. O mercado já estava precificando esse corte há algum tempo, já se previa que eles iam ter que fazer essa diminuição nessa magnitude, dada a fraqueza da nossa atividade econômica e o fato da nossa inflação estar vindo sempre bem abaixo do que seria o esperado, ou muito abaixo, inclusive, da nossa banda inferior da meta. Então, por isso, já se previa que ia ocorrer essa redução na nossa taxa Selic. No entanto, o que trouxe alguns elementos inesperados foi o comunicado que eles emitiram após a reunião. Nesse comunicado, então, os principais pontos, eles voltaram a falar dessa necessidade de um estímulo extraordinário. Eles avaliaram que o estímulo que eles já deram até agora, todos esses cortes que eles vêm dando aí nos últimos meses, parecem agora estarem compatíveis já com os impactos da pandemia, ou seja, a nossa taxa de juros já estaria ali num nível relativamente condizente com a nossa situação econômica atual, mas eles deixaram a porta aberta para novos estímulos. Eles falaram que muito provavelmente, caso haja novos cortes, esses cortes vão ser residuais, ou seja, vão ser cortes pequenos, mas ainda assim eles podem fazer cortes pequenos em várias reuniões, o que no final juntaria em uma redução maior da nossa taxa Selic. Então eles deixaram essa porta aberta, eles não afirmaram que não haveria mais reduções, o que abriria um certo espaço para que os nossos juros reduzam ainda até o final do ano. E a nossa agenda econômica para essa semana, então, o que podemos esperar? No nosso calendário semanal brasileiro, nós vamos ter a divulgação da ata do Copom e do IPCA 15 durante essa semana, serão os grandes destaques da semana. Já no calendário internacional, o grande destaque vai ser o PMI composto da zona do euro. Então é isso, pessoal. Agora nós sabemos melhor realmente como está sendo o impacto dessa pandemia na nossa economia. Está sendo um impacto realmente bem forte, como já se antecipava, de certa forma, de que ele seria. No entanto, conforme mais dados vão sendo divulgados, a incerteza do mercado em relação a essa força da pandemia na nossa atividade econômica acaba diminuindo, o que traz aí uma certa segurança, diminui um pouco a volatilidade do mercado e ele começa a olhar um pouco mais para frente. Então, já estamos numa situação ruim,
como é que poderemos melhorar e quando vamos melhorar. Com isso, principalmente a nossa renda variável acaba ganhando um pouco de força. Tanto que o nosso índice Bovespa, o principal índice da nossa bolsa, acumulou uma alta no mês de junho de 10,5% até a sexta-feira passada. Enquanto isso, o IMAB, índice de renda fixa atrelado à inflação, acumulou uma alta de 1,25% até a sexta-feira passada. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão, por favor, entre em contato com a nossa equipe, nós estamos sempre à disposição. Desejo uma ótima semana a todos e até a próxima.